no Brasil por tentativa de golpe de Estado, nos ataques aos três poderes e que hoje estão presos na Argentina, relataram para o UOL que são vítimas de violações aos direitos humanos em detenções no país vizinho. Já já o Eduardo Militão vai trazer as informações, mas já quero ouvir o Sakamoto. Uma preocupação grande agora com os direitos humanos, que são fundamentais mesmo, né, Sakamoto? Para todo mundo. É inacreditável, Diego, porque direitos humanos, os princípios dos direitos humanos, né, aquele pacote mínimo de garantias que você tem simplesmente por ter nascido gente, né, ela deveria ser defendido de uma forma veemente por qualquer pessoa, de esquerda e de direita, né, sem exceções. Infelizmente, a gente vê membros, grupos da extrema-direita atacando os direitos humanos sem saberem, inclusive, o que são. Direitos humanos vai desde o direito de você abrir um negócio, ter uma empresa, estudar, amar quem quiser, ter uma casa, poder viajar, poder ir na rua sem sofrer violência, ter um nome, ter um país, ter uma identidade, não ser escravizado, não ser molestado sexualmente. Tudo isso é direitos humanos, tá? O pessoal confunde só a questão de direitos humanos com as populações encarceradas, né, como direito humano e ataca. Mas o mais interessante de tudo isso é que, neste momento em que você tem presos, né, oriundos de condenações relacionadas à participação dos atos golpistas do 8 de janeiro, parece que um setor da sociedade descobriu os direitos humanos. E descobriu os direitos humanos exatamente da população encarcerada. E aí agora começa a reclamar, meu Deus, olha ali, ele está tomando um banho frio, ele está ficando num lugar ruim, está tomando banho de canequinha, a comida não é exatamente o que precisava, não tem Wi-Fi na cadeia, e começa todas essas coisas, sendo que a gente, boa parte da sociedade que já atua e denuncia violações e a situação nos presídios e na população encarcerada já fala isso há muito tempo. Só que agora o pessoal descobriu e é inacreditável. Parece que o bolsonarismo vai defender a reforma penal. É claro, a reforma penal para eles mesmos, para os seus próprios membros. E aí agora, quando chega com as informações da ótima matéria do Eduardo Militão a respeito do pessoal que estava na Papuda. Tem um caso de uma pessoa que estava na Papuda que falou que 11 meses na Papuda não foram tão ruins quanto uns 2 meses numa das províncias da Argentina, quando a pessoa ficou detida. E aí o Militão mostrou os brasileiros que estão presos na Argentina esperando a análise da deportação ou, por outro lado, talvez do refúgio e reclamando das situações em que eles estão. E aí no Brasil muita gente falou, não, a situação das cadeias, ótimo, bem-vindos bolsonaristas à discussão sobre os direitos humanos. Agora, para que isso seja honesto, para que isso seja sincero, não pode se limitar pura e simplesmente a este caso, mas vocês têm que levar em consideração e tem que defender os direitos humanos de uma forma mais ampla, que inclui, sem sombra de dúvidas, a defesa da democracia. Porque bater de frente e tentar fazer com que um governo legitimamente eleito não tome posse, fazendo com que aquele que perdeu continue no poder, é um ataque frontal também aos direitos humanos. Verdade, o Militão já está aqui com a gente. Diego. Eduardo Militão, diga antes, Thales. Vai. Olha, só para emoldurar isso aí, a gente relembrar uma frase dita pelo Bolsonaro em entrevista pública. Ele disse para o jornalista o seguinte: você sabe que eu sou a favor da tortura. Tudo é meio falso nas histórias que eles contam. Por exemplo, esse negócio do projeto de anistia. O projeto, você vai conversar com os deputados, nenhum deputado está sabendo direito qual vai ser o projeto final. A gente vai discutir, o que eles dizem, a gente vai discutir, tem até uma matéria da Folha de São Paulo dizendo isso, a gente vai discutir em plenário o texto final. Por quê? Porque o projeto atual, ele não está defendendo os bagrinhos que entraram no Palácio do Planalto, no Congresso e no Supremo Tribunal dia 1 e tudo mundo. Não, está defendendo os generais, o próprio Bolsonaro. Essa é a preocupação do Bolsonaro, que a anistia sirva para ele e para os generais. Isso é o que está lá no texto até hoje. Não foi mudado. Se falou em mudar, tal, não foi mudado, e agora está se falando que vamos discutir e vamos negociar em plenário. É essa a situação. Então é tudo falso nessa história, tudo falso.
o Eduardo Militão já está aparecendo aqui no telão. Militão, vamos ouvir o relato de uma dessas pessoas, aí depois o Militão fala. Veja aí. Fui para uma solitária com fezes humanas na parede. Esgoto aberto, o colchão era pior que a parede. 49 dias na solitária. Foi incomparável com os 11 meses que passei na Papuda. As orações da minha mãe me tirou de lá. E hoje estou preso com os 3 brasileiros refugiados me dando apoio. Vamos lá, Militão, bem-vindo. Conta mais dessa sua apuração, dessa sua reportagem. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Thales, Sakamoto, todos que nos acompanham aqui no All News. Pois realmente já tem algumas semanas, né, familiares, amigos, né, começaram a nos procurar para fazer alguns relatos. Olha, o pessoal que está na Argentina está passando uma situação de dificuldade, estão passando fome na cadeia, né? Eu perguntei, mas como assim fome? Não, lá não tem comida, né? Não é igual no Brasil que serve uma quentinha de manhã, uma no almoço, outra tarde. Lá é só uma porçãozinha, né? E aí a gente começou a ouvir esses relatos até que a gente conseguiu entrevistar os próprios presidiários lá. Esse aí que vocês viram agora é o Wellington Firmino, ele é motoqueiro lá da região do interior de São Paulo. Ele nos tinha dado uma entrevista em setembro, dizendo que viajou vários quilômetros assim que soube que ia ser preso e foi para a fronteira, né? E nessa entrevista aí, nesse trecho aí, ele está falando que realmente os 49 dias que ele passou na carceragem lá em Jujuy, né, que é quando ele estava tentando fugir para o Chile, né, ele tem a ordem de extradição, ele estava tentando ir para o Chile, né. Ele disse que esses 49 dias que ele passou foi pior que a Papuda, porque tinha esterco na parede, segundo ele, não tinha como ir no banheiro, não tinha comida. A matéria resumida não diz, ele comia sobras de comida dos policiais, né, e esse relato dele não é o único, né. O Rodrigo, né, falou para a gente também que ele ficou 53 dias na cadeia, não tinha banho de sol, né? Chegou a dizer para a gente, que também uma parte foi resumida, que a comida chegava uma vez por semana, né? E agora que eles estão numa penitenciária um pouco melhor, lá em Buenos Aires, né? Várias dessas coisas não estão acontecendo, mas continua com restrição de comida e com problemas de saúde. Tem o caso da Ana Paula, né, que não tem aí o vídeo, mas ela está com uma série de problemas de saúde na área de hormonal, ela já tirou nódulos do seio, precisa fazer exames para ver se eventualmente é uma coisa mais grave e está numa fila lá, você oferecendo para pagar o exame e não consegue fazer o exame médico, né? Pois é. Bom, Militão, obrigado pela reportagem, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Um abraço para você, uma boa semana. Obrigado, um abraço para todos vocês aí. É isso, quer arrematar? Parabéns. Diego, eu acho que é só fazer um arremate novamente disso. Mas você está tripudiando? Não, pelo contrário. Na verdade, eu gostaria muito que todas as pessoas que sejam acusadas pela justiça, ou que estejam em prisão preventiva, ou provisória, ou que sejam de fato condenadas, elas paguem por seus crimes, né? Paguem sua dívida com a sociedade, mas de uma forma digna, visando a ressocialização dessa pessoa. Né? Seja uma pessoa que atentou contra a democracia, seja a pessoa que atentou contra o patrimônio, né? Seja a pessoa que atentou contra a vida, de acordo com o grau de gravidade de cada um dos casos, que seja punida e que seja ressocializada. Agora, não é impossível você ressocializar um golpista, é impossível você ressocializar um ladrão, um assassino, qualquer pessoa, se essas pessoas forem colocadas em depósitos de gente, seja no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos. Você só aumenta ódio, você só aumenta dor, você só aumenta sofrimento. E isso vale para qualquer um. Você não joga a pessoa só porque você não gosta do crime que ela cometeu num depósito de gente. Você tem que tratar com dignidade.